O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e, como estava chorando e gritando, então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como dizia, apesar das palavras simples do Evangelho de hoje, a gente consegue perceber o dramatismo dessa cena, dessas 2 histórias entrelaçadas. Por um lado, temos esse chefe da sinagoga. Tudo isto não lo diz o Evangelho, mas os comentaristas coincidem de que este lugar era Magdala. Esto aconteceu em Magdala. A sinagoga era a sinagoga de Magdala, a casa era do chefe dessa sinagoga e também essa mulher hemorraica. Como é? Com hemorragia. Então, aí Jesus começou a caminhar e é lógico. Havia uma grande multidão, todo mundo queria ver milagres, mas nós percebemos, como digo, o dramatismo da cena. A filha do chefe da sinagoga estava nas últimas, nos diz o Evangelho. E, queridos irmãos, nós como sacerdotes muitas vezes acompanhamos famílias que têm que enterrar entes queridos que faleceram, mas eu não acho que exista nada mais duro que um pai, uma mãe enterrar um filho. Isso é o mais duro que existe. Isso, a verdade, os pais não foram programados para enterrar os filhos. É contra a natureza. Eu acho que quando isso acontece, realmente é a dor mais intensa, profunda que pode existir. Pois bem,
Essa é uma história. A outra é uma mulher que leva 12 anos, igual que a menina tinha 12 anos. Esta leva 12 anos lutando contra uma doença, e não uma doença qualquer. É uma doença que faz dela uma mulher impura. Se essa mulher tinha um fluxo de sangue, era porque seguramente na mentalidade judaica daquela época, ela tinha cometido algum pecado, era uma mulher impura. E então ninguém podia tocar dela. Mais ou menos como acontece agora com Covid, não? Está impura, então tem que ficar isolada. Ninguém pode usar o prato, os talheres dela, a roupa dela. É uma mulher impura. Se você tocar, fica também impuro. Então ela vivia completamente isolada. Que coisa dura. E não apenas, como digo, um mês, como uma quarentena como agora, mas 12 anos ela tinha gastado disso toda a sua fortuna e tudo sem sucesso. Então, são duas situações extremas, são duas situações de desespero. Já não podemos, não conseguimos superar este momento. Agora aparece de pronto Jesus e se acende a última esperança. Por isso hoje eu acho que o Evangelho nos convida a meditar nisso. O que fazer quando nós chegamos a esses momentos limites, a esses momentos de vontade de desistir? Talvez você já passou por um momento desses. Talvez você está passando agora um momento desses que a gente quer jogar a toalha. Já não mais, não aguento mais. Às vezes isso acontece e é muito triste. Pois bem, o Evangelho de hoje é para essas situações. Se você não viveu e não está vivendo agora isso, lembre-se desta passagem evangélica, lembre-se desta homilia, porque vai servir lá no futuro, quando você chega a uma situação dessa. Deus não quiser, mas às vezes acontece. E nós temos que saber tirar do Evangelho a força, a confiança, a fé, para poder vencer esses momentos e jamais desistir. Então, eu gostaria hoje, em primeiro lugar, falar os 4 motivos que nós encontramos, inclusive neste Evangelho, que nos levam a desistir, a chegar a essa situação limite, porque nós temos que ter isso muito claro em nossa mente, em nosso coração, identificar os inimigos. Mas depois, ainda mais importante, saber vencer essa dificuldade. O que fizeram essa mulher, o que fez Jairo, o chefe da sinagoga, para vencer essa situação? Então, vamos lá. Primeira causa por la qual nós às vezes chegamos a situações limites em nossa vida, a fadiga. A fadiga é uma dessas coisas que a gente está cansado. Isso não acontece quando você começa uma obra, um projeto ou a vida. Não, isso acontece na metade. A mulher disse aí, levava 12 anos, diz assim, achava-se ali, não, uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Então, é demais. Depois de todo esse tempo, chega a fadiga. Eu não consigo aguentar mais. Chega. O cansanço. Pois bem, também o caso de Jairo era de uma fadiga, eu diria, emocional. O medo e tudo de perder a sua filha tinha ele exausto, muito fadigado. Pois bem, eu diria que é muito importante pensar que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. O objetivo da vida não é chegar à meta o antes possível. Não, ao contrário. O objetivo da vida é chegar até o final. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos. Em certo sentido, é uma maratona. O importante na maratona é perseverar, manter o passo e chegar à meta. Você sabia que nestas maratonas cidadãs, não, como as que temos aqui em São Paulo, a de Boston, as famosas, não? Pois bem, entre 10 e 20% das pessoas que cruzam a linha de saída não cruzam a linha de chegada. Entre um 10 e um 20% desistem no caminho. Pois bem, isso é o pior que nos pode acontecer. Eu já conheci pessoas assim, pessoas que parece que a vida deles murchou antes de morrer e estão sem esperanças, desanimados, fadigados, parece que já não restam forças. Padre, eu não sei por que Deus me tem aqui, eu peço todo dia que Ele me leve. Isso é muito triste. Enquanto você viver, Deus tem um propósito para a sua vida. Se Deus faz você esperar, é porque esperar é bom para a gente. Ou para essa pessoa em particular. Deus sabe.
o importante é não nos deixar vencer pela fadiga. E vou falar mais, a fadiga hoje, o mundo moderno que nós vivemos, está cheio de pessoas que estão fadigadas. Porque nós vivemos em um mundo obsessionado com o trabalho, com o sucesso, a correr todo dia por novas metas e a roubar tempo do sono. Então, lógico, como estamos roubando tempo do sono, estamos fatigados. E isso não parece um conselho muito espiritual, mas é um conselho sim importante, porque se eu não guardo as horas de sono necessárias, não apenas estou mais cansado, mas eu estou mais vulnerável também às tentações do demônio. Eu faz muito tempo li um livro que se chamava A Revolução do Sono, não? The Sleep Revolution se chamava. E aí a autora dizia, citava um autor de uma universidade, acho que em Califórnia, que dizia que a OMS recomendava 8 horas de sono e que 70% da população mundial não cumpre essa recomendação de dormir 8 horas por dia. 60% não chega a 7 horas. Não chega a 7 horas. E 30% não chega a 6 horas. E ele dizia, se você não chega a 6 horas de sono por dia, olha, isso é uma receita certa para um monte de doenças graves na sua vida. A gente precisa descansar. A gente precisa reparar o cansanço. Senão, chega a tentação da fadiga. Não, primeiro não a tentação. O cansaço físico mesmo, mas com ele, a tentação da fadiga e de desistir em muitas coisas em nossa vida. Então, parece algo muito simples, mas não é tanto. Às vezes, conquistar o hábito de dormir um pouco mais, de dormir como devemos, de dormir bem, pode ser algo muito desafiante, algo que exige muita disciplina, deixar aparelhos eletrônicos antes de dormir, tirar da cabeça que ir a dormir é um castigo, porque assim nos falava nossa mãe. Se você não se comporta bem, Rodrigo, me decía a mim quando era criança, se vai à cama a dormir. Então parece que dormir é um castigo. Não, nós precisamos disso. E um corpo que descansou bem, que tem o hábito de dormir mais, também está muito mais reposto para enfrentar qualquer problema e, portanto, estar mais fortalecido contra a tentação da fadiga. Mas esse é o primeiro. O segundo, eu diria, o segundo motivo pelo qual às vezes nós chegamos a essa situação de Jairo, da mulher, é a frustração. O que é a frustração? A frustração é o sentimento que surge em nossa vida quando eu estou tentando vencer um obstáculo e não consigo. Nós vemos agora nessa passagem do Evangelho que diz assim: Jesus, primeiro está Jairo, que recomenda ou pede a Jesus ir à sua casa para curar a sua filha, e agrega o evangelista Marcos: uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ou seja, Jesus queria avançar, mas não podia, porque tinha um monte de gente ao redor. Você pode imaginar o desespero de Jairo. Ele sabe que sua filha está nas últimas. E o povo não sai da frente. Está cada um preocupado de pedir o seu próprio milagre e não deixam o mestre chegar até minha filha. E se ele demora mais, já vai ser tarde demais. A minha filha vai morrer. Pois bem, aí se experimenta a frustração. A frustração quando eu não consigo superar os obstáculos da vida. E a mesma mulher dizia: eu não sei como vencer a vergonha. O problema da mulher era a vergonha, e não, nem sequer é só vergonha. Ela podia até ser apedrejada se se metia, ela impura como era, em meio de uma multidão, tocando todo mundo para chegar ao mestre. Mas ela dizia, não? E nos comenta Marcos no Evangelho: se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curada. Então, eles têm uns obstáculos, e porque não conseguem superar os obstáculos, então eles sentem frustração. Essa frustração pode ser emocional, não? Às vezes podemos ter um problema de caráter. Eu conheci uma pessoa que se irritava muito, e essa era a sua grande batalha. Diante de qualquer problema, ele ficava bravo imediatamente. E ele queimava as melhores relações que tinha com sua esposa, com seus filhos, as pessoas que mais queria. Por quê? Porque não conseguia vencer o obstáculo de um desequilíbrio emocional. Às vezes pode ser uma baixa autoestima. E esse é o grande obstáculo que eu não consigo vencer.
E cada vez que empreendo algo, como minha autoestima é muito baixa, eu não consigo ir para frente. Pode ser um problema financeiro. Olha, acumulei tantas dívidas que eu já não sei como é um obstáculo que parece grande demais diante de minha vida. Eu não sei. Mas é aquilo que nós não conseguimos vencer e, portanto, chegamos a experimentar essa frustração. Pois bem, eu me lembro uma vez uma história de um explorador americano, inglês, perdão, que se chamava Alexander Mackenzie. De fato, tem um rio aí nos Estados Unidos com o nome dele e tudo. Ele partiu com uma expedição, não? Com canoas, com tudo, porque queriam encontrar o caminho até o Pacífico. E então subiram por um rio e aí chegaram a uma montanha muito alta. E eles pensaram, vamos cruzar essa montanha e do outro lado dessa montanha va a ter otro río, igual que el que nós já navegamos, pero el cual nós vamos poder llegar até o Pacífico. E pegaram as canoas, pegaram tudo e começaram a escalar a montanha, imagina. E aí então este Mackenzie, quando chegou à parte de cima da montanha e viu do outro lado, oh decepção. Eu acho que a expedição com as canoas venia lá atrás e ele, parem aí, não subam ainda. Estava pensando a ver como ia falar. Mas o que viu diante não foi um rio muito bonito indo até o Pacífico. Não. O que encontrou ele foram as montanhas rochosas, as Rocky Mountains, ¿no? Que é uma cadeia de montanhas enorme lá nos Estados Unidos. Isso é frustração, quando a gente acha que vai chegar e ainda falta muito para chegar à meta. Se você quer saber o que é frustração, tente lidar com a burocracia de abrir um instituto aqui em Brasil. Eu lhe posso falar que não é fácil. Terceiro motivo, o fracasso. O fracasso é o terceiro motivo pelo qual nós chegamos a experimentar desesperança e chegamos ao limite e queremos jogar a toalha. Já tentamos muitas vezes e fracassamos uma e outra vez. E como já fracassei sempre no passado, eu acho que eu nunca vou triunfar também no futuro. Isso vai ser sempre assim. E o problema é que é uma profecia autocumplida, porque como eu tenho essa disposição ao fracasso, então também não me esforço, não busco caminhos novos, não tento de outras maneiras. Mas o fracasso está aqui, está em nossa mente. Olha o que diz Marco. Essa mulher tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Um detalhe um pouquinho engraçado aqui é que Marcos, ele, quando conta esta história, conta que essa mulher tinha gastado toda a sua fortuna com médicos. Lucas também nos conta esta história, mas Lucas diz assim: ele gastou todo o dinheiro e não ficou curada, mas não fala de médico, porque o próprio Lucas era médico, então ele quer salvar a classe, não? E então não menciona isso, esse detalhe. Mas a mulher tinha gastado toda a sua fortuna em médicos. Pois bem, o sentimento do fracasso, como digo, é algo que está aqui em nossa mente. Somos nós que desistimos interiormente e por isso nos fracassamos. Para uma pessoa que conseguiu sucesso em qualquer coisa de sua vida, não me refiro apenas no âmbito espiritual, que era o que eu estou falando agora, mas isto vale também na vida profissional, na vida esportiva, etc. Aquele que fracassa, que venceu, que é um triunfador, é uma pessoa que já fracassou muitas vezes. Ninguém triunfa um dia para outro simplesmente sem passar nunca por um fracasso. Só que para eles o fracasso é uma situação transitória. Para eles o fracasso é apenas a experiência que antecede ao sucesso. É um aprendizado, não é uma derrota. Como digo, o fracasso está aqui em nossa mente. E por isso, nós às vezes chegamos a essa situação limite precisamente porque não sabemos lidar com fracassos. E o quarto inimigo, o quarto motivo pelo qual nós podemos desistir é o medo. Nós também encontramos isso no Evangelho de hoje. Da mulher, nos diz o Evangelho que a mulher estava cheia de medo e tremendo. Claro, porque, insisto, se era surpreendida, impura, me imagino, era com codos, tentando chegar ao mestre, ela podia ser apedrejada. Era uma coisa gravíssima.
E o próprio, como se chama, Jairo, o chefe da sinagoga, ele mesmo, quando os outros servidores dele falaram, não, a tua filha já faleceu, não incomode mais o mestre. O que diz Jesus? Ele diz, não tenhas medo, só tem fé, basta ter fé. Não tenhas medo, ou seja, não deixar-nos vencer pelo medo. Estes são os motivos por os quais muitas vezes nós desistimos, porque nós chegamos a essa situação de limite, essa situação de desespero total, em la qual Jairo e a mulher estavam hoje no Evangelho. Em primeiro lugar, fadiga. Em segundo lugar, frustração. Terceiro lugar, fracasso. Quarto lugar, por medo. É importante entender isso para identificar bem de onde vêm esses sentimentos e saber lidar corretamente com isso. Não desistir nunca. O que Jesus vai nos ensinar hoje é precisamente isso. Não desistir jamais. Como diz Jesus, basta ter fé. 3 coisas simples que nós temos que fazer, aprendemos disto de Jairo e da mulher, que nós temos que fazer para vencer esses inimigos que nos levam a desistir. Em primeiro lugar, rejeite a tentação de desistir. Nós precisamos rejeitar o desânimo. Sentir tristeza, sentir cansaço, sentir frustração, isso não podemos evitá-lo. Isso é algo natural quando nós não conseguimos vencer os obstáculos. O problema é que eu desistir, eu deixar-me conquistar por esse sentimento e já jogar a toalha, isso é uma escolha que você faz. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é permanecer firmes. Tem dias, e eu sei que vocês sabem disso, tem dias em que a gente não pode mais. Está realmente cansado, tudo deu errado. Eu acho que qualquer de vocês me poderia contar uma história dessas. Eu mesmo já passei por isso. E sabe o que faço? O que faço é que eu vou aos pés de Jesus. Eu me coloco aos pés de Jesus, oro, depois como um pouco e a dormir. Talvez uma ducha e a dormir. Amanhã será outro dia. Isto também, vou dar um conselho muito simples para vocês, que eu sempre apliquei na minha vida. Mas na minha vida eu sempre faço assim. Em momentos de crise, jamais tomar uma decisão. Você está cansado, está frustrado, está com medo, se sente fracassado. Não é momento de tomar decisões radicais. É momento de descansar, de refrescar, de renovar-se. Depois tomar as decisões. Talvez tenha que mudar o rumo de sua vida. Pode ser sim, mas nunca desistir e nunca render-se. Lembre-se, nunca vai ser vontade de Deus desistir. Pode ser que Ele nos peça um outro caminho, sim, mas nunca desistir. E isso é o que nós vemos hoje de Jairo e da mulher. E nisto, São Paulo era um exemplo incrível. Paulo teve que pregar, não, por todo o mundo conhecido naquela época. Turquia, foi para a Itália, foi para a Grécia, passou por 1000 lugares e teve 1000 dificuldades. E ele nos conta em uma carta, que é a carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, algumas, porque seguramente não são todas, algumas das provações que ele teve que passar. Eu gostaria, é um texto um pouco longo, mas vale a pena escutá-lo e ver. Imagina Paulo pregando. Naquela época não havia aviões, não havia carreteras, rodovias, não havia passaporte, nem hotéis. Era realmente ir a evangelizar, era entrar entre povos desconhecidos, em lugares desconhecidos, sem nenhuma infraestrutura e com 1000 perigos. Agora, tente imaginar o que Paulo nos conta na segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: fui encarcerado e azotado e açoitado. 5 vezes recebi dos judeus 39 azotes. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos nos rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. E além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas.
Incrível, esse era Paulo. Ele, apesar de ter que enfrentar tantos obstáculos e tantas dificuldades, imagina, quando ele chegou à Turquia, desembarcou e aí o primeiro que encontrou foi uma montanha enorme. E aí ele vai escalar essa montanha porque sabe que detrás dessa montanha existem uns povos que ele nem conhece, nunca conheceu essa gente, mas ele tem que levar a palavra de Cristo, tem que pregar o evangelho. E aí Paulo fala na própria segunda carta aos Coríntios, ele nos recomenda assim: portanto, não desanimamos, diz Paulo, ainda que nosso exterior esteja se desgastando, nosso interior está em plena renovação dia após dia. Então, eu gostaria de destacar essa frase. Apesar de que nosso exterior está se desgastando, sim, fisicamente, obstáculos, vamos envelhecendo, ele sofreu muitos, tudo isso que nós limos. Então, exteriormente, mas desistir é uma escolha que nós fazemos internamente. Por isso diz Paulo, exteriormente talvez nos estamos desgastando, mas interiormente eu me renovo dia após dia. Nunca desistir significa isso, rejeitar a tentação e renovar nosso propósito dia após dia. Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos de Jairo também e da mulher, não desistiram. A segunda, muito importante, aproximar-se de Jesus. Não basta não desistir. É verdade, primeira coisa é não nos abandonar ao desânimo. Mas nós com nossas forças, é claro, não podemos. Então elas que fizeram? Se aproximaram de Jesus, colocaram em Jesus sua confiança e foram em busca dele. Também nós temos que manter-nos próximos de Jesus. Você quer fazer a maratona da vida com sucesso, chegar ao final e triunfar na vida cristã? Então você precisa, sim, estar perto de Jesus. Você com suas forças não vai poder. O próprio Paulo via a sua vida, essa foi uma citação que eu pulei, mas que eu tinha colocado aqui ao princípio. O próprio Paulo via a sua vida como uma corrida. Como uma corrida. Ele dizia a seu discípulo Timóteo: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá. Então, não desistir, porque realmente a vida é uma corrida e nós com nossas forças não podemos. Por isso, aproxime-se de Jesus. E quem nos pode manter longe de Jesus? Só uma coisa: o pecado. A doença, as dificuldades, as provações, tudo o que você queira, nada vai afastar você de Jesus. A única coisa que nos pode afastar dele é o pecado. Esse é o maior obstáculo entre nós e Jesus. E eu vou dar para vocês 3 regras simples sobre os obstáculos. Como vencer os obstáculos? Em primeiro lugar, limpe continuamente os obstáculos. Temos que limpar os obstáculos. O que significa isso? Significa que nós temos que, se você não limpa os pequenos problemas, os pequenos pecados, eles vão se acumulando. Eu tenho uma gaveta no meu quarto, não? É a típica gaveta onde você bota a caneta, não? Bota o clipe, bota o apontador, a borracha, todas essas coisas que você não sabe onde colocar, aí tudo vai acabar aí. Não? Um cartão de apresentação que me deram. E o outro dia abri a gaveta e pensei, eu vou organizar isto, porque está cheia de coisa. Mas quando abri a gaveta e vi todo o que estava aí, eu fechei de novo. Quando você não tira os obstáculos todo dia, eles se acumulam. É impressionante a capacidade de multiplicar-se que eles têm. Então, com pecados é igual. Se nós não estamos vigilantes, se nós não limpamos continuamente as pequenas coisas de nossa vida, acredite, elas vão se multiplicando e elas vão crescendo. Sempre que me mudavam de um país a outro, eu já passei fui a Espanha, morei em Itália, morei em Colômbia, morei nos Estados Unidos, em México, agora aqui em Brasil. Sempre que me mandavam a algum lugar, eu fazia este propósito: olha, vou meter todas as minhas coisas em 2 malas, que é o que permitem os aviões, não? Então vou meter tudo o que eu tenho em 2 malas. E olha, como é difícil, à medida que a vida vai passando, a gente vai multiplicando e acumulando cada vez mais coisas.
Bom, esto vale también para los pecados, esto vale también para la vida espiritual. Se você não está limpando continuamente, eles se multiplicam. Essa é a primeira regra. A segunda regra é, se ou você acaba com os pecados, ou eles acabam com você. O problema do pecado é que ele nunca fica aí apenas uno pequeno. Não. Se eu não estou lutando contra isso e não estou tentando tirar de minha vida, ele pouco a pouco não só cresce e se multiplica, mas ele me termina destruindo. E isso é muito perigoso. A gente tem que estar sempre vigilantes, tirar o pecado, porque se ele acaba, eu não sei que tipo de pecado pode ser, mas nós precisamos limpar continuamente. Pode ser a crítica, pode ser a pornografia, pode ser a mentira, pode ser, eu tenho o mau hábito, ¿no? de fazer cantar, não cantar simplesmente, não fazer cantadas, não? Eu sou um homem casado e aí eu gosto de flirtar com tudo isso. Então, cuidado, essas coisas pouco a pouco nos vão, se eu não acabo com isso, elas acabam comigo. A mentira pode terminar atrapalhando. Eu tenho o hábito de gastar e aí sempre que vou tenho uma tentação irresistível de gastar um cartão. Olha, minha tia chegou a ter 7 cartões de crédito. Tinha a ideia magnífica de que quando um cartão estava com dívidas, pedia um outro cartão e pagava o primeiro. E ele não sabia o que eram os juros acumulados, não? Até que meu pai teve que pegar os cartões de minha tia e tirar dela. Ela me dizia, não? Ai, Rodrigo, teu pai não me deixa ter cartão. Sim, porque realmente não dá. Não? Ela teve que praticar, eu digo, uma plastectomia. Não sabe o que é isso? É pegar os cartões e com uma tesoura passar pela metade. Não, plastectomia. Você não vai ter mais cartão porque não sabe usar cartão. Se você não acaba com os pecados, eles acabam com você. E a terceira coisa que nós temos que fazer com os obstáculos é, olha, nem sempre você vai ver eles. Às vezes, nós não vemos, são nossos pontos cegos. Mas as outras pessoas, elas se veem. Mais ainda, eles sofrem por nossos pecados, por nossos defeitos. Então, também nisto nós precisamos, às vezes, de ajuda. De ajuda para poder ver quais são esses pontos fracos, esses que nos afastam de Jesus e poder tirar de nossa vida. Então, a segunda coisa, primeiro dizíamos, nunca desistir, rejeitar o desânimo, rejeitar a tentação. Segundo, aproxime-se de Jesus. Tire os pecados. Se você teve a desgraça de cair e de afastar-se dele, confesse, volte para Jesus. Tenha uma vida de intimidade com Ele. A nossa força é Jesus, não são nossas forças. Não é a nossa capacidade que nós vamos vencer todos os obstáculos da vida. E aí está o terceiro. Coloque sua confiança e sua fé em Jesus. Que foi o que fizeram a mulher e Jairo, o chefe da sinagoga? Colocaram sua fé e sua confiança não em nossas forças, mas nas forças de Deus, no poder de Deus. Quando Paulo chegou a Antioquia, e estava a Listra, a Derbe e a Antioquia de Pisídia. São 3 cidades em Turquia. Era um povo muito desconhecido e muito perigoso. Aí Marcos, o evangelista que hoje estamos lendo, ele desistiu. Estava acompanhando a Paulo e Bernabé e Marcos decidiu voltar para sua cidade. E Paulo ficou muito bravo com Marcos. Ele chegou a brigar com Bernabé e se separaram depois por causa de Marcos. Pois bem, aí Paulo foi em frente e enfrentou um povo que era um povo muito rude, muito bárbaro. E ele tentava pregar o evangelho, mas encontrou muitos problemas. Foi perseguido, foi expulsado em várias cidades, foi apedrejado, não? E os Atos dos Apóstolos nos contam que depois de ser apedrejado, Paulo se levantou e foi à seguinte cidade, como se não fosse nada, não? Como uma coisa mais simples do mundo. Pois bem, Paulo passou tudo isso. Quando ele chega a Derbe, a Listra, Derbe e essa outra cidade, Antioquia de Pisídia, ele nos diz que sofre uma espinha na carne. Ele usa essa expressão. Deus me deu uma espinha na carne. Os comentaristas acham que é uma doença e que provavelmente deve ter sido tipo febre amarela, porque é um lugar muito quente, muito úmido, muito tropical. Então, talvez ele teve uma febre amarela ou algo assim. Imagina se não era isso uma tentação para desistir. Paulo, depois de ter passado todo o que passou, só porque queria levar a mensagem de Jesus, e depois de tudo isso, além de tudo isso, pegar a febre amarela e estar
a ponto de morrer. E que fez Paulo? Paulo diz que ele orou. E olha o que nos conta na segunda carta aos Coríntios. Por 3 vezes, diz Paulo, roguei ao Senhor que a removesse de mim. Se refere a essa doença, a essa espinha na carne. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se mostra na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, na minha fraqueza se manifesta a força de Deus. E Paulo diz, tudo bem, Senhor, se você quer que eu também sofra doença, tudo venha sobre mim. E ele acaba com um verdadeiro grito, dizendo, isso não é na carta aos Coríntios, na carta aos Filipenses, mas vale para isto também, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, não por minhas forças, não por mim, mas porque Ele me dá força, porque Ele me fortalece. Então, a terceira coisa é colocar toda a nossa fé e toda a nossa confiança em Cristo. Aprender de Jairo e dessa mulher, nunca desistir. Rejeitar o desânimo, aproximar-nos de Jesus para tocá-lo, para tocá-lo com a fé. Porque não foi o contato físico, mas a fé da mulher o que teve aquele milagre. Muitos estavam tocando Jesus durante essa caminhada. Todo mundo oprimia ele. Pois bem, diz o Evangelho que aquela mulher conseguiu uma força e Jesus nem percebeu, nem foi um ato consciente dele. Nós vemos aí nesse quadro aí, essa imagem, isso é em uma capela lá em Magdala, onde tudo isso aconteceu. Vemos os pés da multidão, aí vemos a Jesus, não? Que não se vê nessa imagem, ela é um pouco mais larga, mas se vê que é uma roupa sacerdotal e, portanto, que era um rabino, era Jesus. E a mulher que consegue estender a mão e tocar. E aí se vê uma cintilha, não? Da fé, do milagre, do poder de Cristo saindo e curando a mulher. Nós vamos conseguir isso se nós temos essa fé, essa confiança, se nós nunca desistimos. A vida é difícil. A vida nos leva às vezes a momentos de crise, igual que eles passaram agora. Mas com Cristo nós vamos sempre conseguir vencer. Eu gostaria de oferecer agora para vocês a mesma oração que Paulo oferecia aos Colossenses. Ele que sabia o que era enfrentar problemas, dificuldades e superá-las, escrevia aos Colossenses ao final. Eu oro, diz São Paulo, para que sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força de sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Absoluta constância e firmeza de ânimo. Insisto, o Evangelho não é apenas um hobby para os momentos de paz e tranquilidade. Não, o Evangelho é precisamente o que nós precisamos, a fé em Cristo. Esses exemplos que nos dão os Evangelhos para vencer os momentos mais difíceis e de maior provação em toda a nossa vida. Que assim seja. Vamos fazer agora a nossa